Assista agora Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Muito bem-vindo a mais um programa Telescópio, sempre muito especial. E precisamente o de hoje, o programa está sendo gravado, motivo pelo qual não poderemos interagir com os telespectadores. Mas, havendo dúvidas, mande suas mensagens pelas redes sociais que a gente encaminha para as nossas convidadas e tenho certeza que elas vão elucidar as suas dúvidas. Até porque hoje a bancada é formada por 3 professoras. Vamos ver se eu serei um bom aluno na tarde de hoje. Professora Mônica Quiseri, professora de História, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre uma questão tão difícil quanto essa que vocês escolheram para a gente, que é a questão palestina. Ah, a questão conflito palestina. Israel-Palestina. Muito obrigado, viu, professora? Professora Thaís Vieira, o nome é grande, assim, fica no Thaís Vieira. Tá ótimo. Tudo bem, professora? Tudo bem, Fábio? Agradeço o convite para estar aqui hoje no Telescópio. Faz tempo que eu não venho. Faz tempo, faz tempo. E agradeço, né, para poder contribuir aí nesse tema que é bastante complexo, mas que a gente vai tentar aí fazer uma troca de ideias. É isso aí, muito obrigado, viu, professora? E professora Paula Granato, na verdade o programa está sendo gravado nas vésperas de Natal. Quer dizer, praticamente período de férias escolares aí, no encaixe de agendas, né, professora? Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigada pelo convite. Vamos lá. A professora Mônica já antecipou, é isso aí. O motivo do nosso debate hoje é sobre o conflito ali Israel, Hamas, Palestina. Um conflito que, como bem já antecipou a professora Thaís, é muito complexo. Difícil de achar que numa conversa a gente vai encontrar caminhos e soluções, né? Mas o importante é a gente contribuir com o debate, com a discussão de ideias. Vamos lá, o programa Telescópio conta com o apoio do Plano Familiar Camargo, também da Franciose Imóveis 40 anos e ainda da Unimed Sul Paulista. E rapidinho a gente volta, vai chamar um break e a gente volta já já. Muito bom, agora sim, em definitivo, lembrando que o programa é gravado. Mas não deixe de participar pelas redes sociais, porque a gente também pelas redes pode enriquecer muito a nossa conversa e as professoras, tenho certeza, vão responder as dúvidas aí dos telespectadores. Primeiro quero agradecer a todas, professoras. Acho que a gente formou um trio interessante, né? Relações internacionais, sociologia, história. Eu não sei que outra área do conhecimento caberia aí. Eu acho que teologia também, um pouco de religião, né? Porque Geografia. Geografia, economia. Ali, na verdade, é um universo mesmo ali, né? Então, sem muita ordem aí, eu vou começar aqui pela Paula. Paula, o que você imagina? O que está acontecendo naquela região de Israel agora? Bom, acho que foi Você tem 2 anos e meio para terminar de responder. Pois é, né? Porque para olhar, é isso mesmo, para olhar para o agora, né, tem que olhar para onde começou, né? Então não adianta pegar uma coisa desconectada e falar, então agora em outubro, né, houve um ataque, não é por aí, porque a gente tem que olhar para o início. Isso. Né? Que é a criação do Estado de Israel, né? Que foi 1947. E 7 foi criado, né? Foi 47, foi maio de 48, é isso? 47 foram as resoluções. Então, que é algo muito diferente, né? Porque foi a ONU que tinha sido, então, a Organização das Nações Unidas, né? Que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Se juntou então criou uma comissão especial para criar um país. É uma coisa muito, né, inédita e muito... Criar um país, literalmente criar. Tanto é que criar. foram, na época, objeto de estudos outras áreas do planeta. Né? Foram cogitadas.
Quando essa comissão especial da ONU para a Palestina se reuniu, era na Palestina já, né? Já era lá. Porque a ideia é, então antes, né, vamos passos mais para trás, então, para não olhar, né, que foi a ideia de ver a religião judaica, né, o grupo dos judeus como um povo, né? Então, povo judeu, ok? E então, que sofriam perseguições principalmente na Europa. Né? Então, Espanha, foram expulsos de Portugal, foram expulsos da Espanha, e assim, né, teve realmente um histórico terrível de perseguições. E aí, um jornalista chamado Theodor Herzl, né, que era húngaro, ele falou, bom, e se a gente tivesse um lugar, um estado, um país para os judeus, um lugar onde eles nunca fossem perseguidos, né? Um lugar, um porto seguro, digamos. E aí é que começa a ideia do sionismo, né? Com do Estado judeu. Então a ideia de criar um Estado judeu seria isso. E aí poderia ser na Argentina, poderia ser no Quênia, poderia ser em qualquer lugar, né? Ele nem tinha pensado exatamente ali nessa região. Quer dizer, foi uma criação artificial, né? No sentido de um estudo da ONU que falou, vamos pegar aquela área, delimita e aqui vai ser... artificial todo país no final das contas, né? Sem porque dúvida, se é a verdade, gente for, né, o país ele precisa de uma história, todo mundo precisa acreditar na mesma história, a gente precisa ter símbolos, enfim. Mas se for pensar, então, essa ideia foi lá em 1895, né? Antes até da Primeira Guerra Mundial. E antes da Primeira, então, alguém falou, a Inglaterra dominava boa parte do mundo, né? Com as colônias e tudo, e alguém falou, então... um ministro importante, fugiu o nome agora, mas vai colocar o seguinte, seria muito interessante que a gente tivesse no Oriente Médio uma cultura, valores ocidentais, né? Valores mais parecidos com o da Inglaterra, uma visão mais democrática, uma visão mais liberal. Então seria muito interessante que a gente tivesse alguém no Oriente Médio, porque é uma região cheia de recursos naturais, uma região de petróleo, uma região que nos interessa. Então vamos colocar, né, um grupo que tenha, né, dentro ali apesar da Inglaterra dominar toda essa região, mas seria um grupo ali no meio, né, dos árabes que teria uma cultura um grupo de oposta, confiança, digamos, lá. Um grupo de confiança. Né? Então começam os congressos sionistas, ou seja, para criar um Estado de Israel só para os judeus. E eu acho que é aí que entra o maior problema de todos, né? Que segrega mesmo, que discrimina. Então o povo judeu é um povo especial que não é para se misturar com mais ninguém. Eu acho que essa é a raiz de todo o problema que a gente está vivendo hoje, né? Essa visão de que é só um povo e os demais não podem estar nesse meio. Criaria uma espécie de superioridade, inclusive, racial, assim? Inclusive, né? Uma visão de que somos um povo especial, não sei se superior, mas a ser protegido e a não se misturar, né, com os demais. Thaís, nesse contexto aí, eu acho que o histórico que a professora Paula fez é isso aí mesmo, né? Você acrescentaria alguma ideia aí ou não? Não, eu acho que é isso, né? E ressaltar que a partir do momento que se cria o Estado de Israel, num território onde já existia um povo, uma cultura, representado por diversos símbolos e identidades, né? Você tem a criação de um conflito, né? E aí eu vejo que o que me chama atenção nisso tudo hoje, na forma como as coisas são noticiadas para nós, como as pessoas estão tomando partidos, né, vamos dizer assim, por um lado, por um outro, é muito enviesado, né? Enviesado no sentido de que a gente tem um olhar, né, para o povo árabe e palestino, e ele é muito atravessado, né, a gente não para pensar, né, que nós somos culturalmente dotados de símbolos aí ocidentais, e quando a gente olha para o Oriente, né, a gente tem, pensando aí o povo árabe e toda aquela região, a gente tem formas de vivência, cultura, inclusive a forma como a racionalidade, enfim, é construída em outros territórios que não os ocidentais, é diferente do nosso, né? E o diferente assusta, o diferente causa estranhamento, e às vezes a gente tem dificuldade de entender quem está lá.
E aí que eu acho que é interessante no momento que a gente vive hoje, diferente do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que as motivações, o que aconteceu com os judeus, o Holocausto, enfim, né, tudo isso inquestionável, né, o sofrimento, né, do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, em outro momento, outras razões históricas, né, a forma como a gente pode olhar para esse conflito hoje, tem mais ferramentas, mais informação quando a gente quer, porque a gente sabe que as redes sociais acabam filtrando o que a gente vai ver. Mas, por exemplo, né, se as pessoas querem entender um pouquinho melhor como o povo palestino está vivendo isso, você pode digitar lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, o que é viver lá, né, na Palestina, como as pessoas estão sentindo tudo isso, né, como estão sendo afetados, o que a mídia palestina está noticiando, o que jornalistas, né, palestinos, árabes estão noticiando, né, podem trazer para nós, né, porque muitas vezes a gente olha apenas de uma perspectiva, né, e a gente não pode esquecer que esse conflito também envolve questões culturais, Sim. né, e a gente, eu costumo, não sei se vocês devem conhecer, né, tem um teórico, o Eduardo Said, né, que tem um livro muito bom chamado Orientalismo, né, que eu lembro que quando eu li, assim, abriu a minha perspectiva sobre os países, né, ali da Ásia, Oriente Médio, enfim, orientais, né, o quanto a nossa visão ali ocidental, ela acaba excluindo, né, muita riqueza do que esse povo trouxe de contribuição histórica e é muito assim uma construção que nós falamos deles e não o que eles falam de si mesmo, né? Então eu acho que é importante levar em conta essa questão cultural também. Perfeito. A forma como a gente está olhando para esse conflito. Thaís, a gente costuma dizer que no jornalismo, um dos jornalismos de conhecimento geral mais controlado é o jornalismo de guerra, né? O jornalismo em tempos de guerra. Então eu quase que generalizo. Todas as informações que a gente recebe, elas são triadas. Sim. Então assim, eu meio que nem assisto muito as grandes emissoras, porque a gente sabe que são informações controladas. Pelo estado de guerra mesmo, né? Conta isso, não conta aquilo, mostra isso, não mostra aquilo. Mas o fato é que a gente vê conversa de boteco hoje, ao invés de ficar falando da escalação da seleção brasileira, fala-se sobre o conflito do Hamas, porque eu sou a favor de um, a favor de outro. Como se a gente, no meu entendimento, pudesse apoiar algum lado de alguma guerra, né? Eu acho que guerra ninguém merece apoio. Por que isso chega no Brasil com manifestação explícita de apoio de uma grande parcela a Israel, né? Sem o mínimo conhecimento do contexto? Por que torce-se para o lado A ou B? Eu acho que principalmente por essa identificação cultural, como Israel é um território representante do Ocidente ali, né? Ele está ali representando as grandes potências, principalmente os Estados Unidos, né? Tem apoio britânico, tem apoio americano. A gente sabe que grande parte do armamento judaico, né, vem, né, do financiamento americano. Então ali, e você olha para o povo árabe, para o Oriente Médio, as pessoas olham com estranhamento, né? Enxergam as outras religiões que não. No caso ali, isso me instiga também, né? Porque grande parte dos brasileiros se declaram cristãos. Né? E eles estão empunhando bandeiras a favor de uma religião que não é a deles. Tem Cristo, né? Que não é a deles, exatamente. Isso me instiga, mas como você falou, né? Jornalismo de guerra, criação de notícias enviesadas num determinado sentido e essa identificação cultural com os Estados Unidos, eu acredito que principalmente isso. Aí a pessoa pobre de Itapetininga opta por apoiar as grandes potências. Exatamente. Né? Legal, né? Super coerente isso, né? E outra coisa, professora Mônica, o que a gente volta a falar do noticiário é assim, parece que tudo começou com aquele primeiro ataque do Hamas em outubro, né, Paula? Recentemente. E não é bem assim, né? Não começou há 2 meses o assunto, né? Aliás, o Hamas ele já foi criado na década de 80, mas como uma organização social, não tinha caráter militar. Eles estão dominando os palestinos, eles agora estão no poder na faixa de Gaza.
né? Sim. Porque a Palestina, o que sobrou da Palestina hoje, aquele mapa que você trouxe seria bom. A Palestina ficou somente a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Separadas, né? Isso. Tem o mapa aí, Fabrício? Prepara o mapa aí enquanto a professora fala. Realmente foram separadas, são duas áreas. Isso. A Cisjordânia é dominada pelo Estado israelense, totalmente controlada por Israel, e a Palestina é controlada pelo Hamas, que são grupos poderosos militares. Israel, no caso o governo israelense, né, que ele, o atual primeiro-ministro de Israel, ele é apoiado por grupos sionistas de extrema-direita em Israel, e ele, digamos assim... Extrema-direita. Isso. Ele tem esse apoio desses partidos que votaram nele. Então ele foi eleito por esses apoios, por esses partidos. Esse mapinha é de 1922, né, que mostra O que era? Era a área dominada ali, um domínio britânico, né, ali porque eles estavam em processo, né, de deixar a área, mais ou menos, né. E aí, então, aparece essa região que está em azul, circulada em azul, é a Transjordânia. E aí, esse pedaço verde claro seria a parte destinada para o Estado judeu, então para Israel, e a parte em cinza destinada para os árabes. Isso então, seria o plano, né, de partição feito. Isso que me deixa um pouco, né, intrigada cada vez, né? Que 9 países, diplomatas de 9 países, se sentaram ali, ouviram alguns grupos, né? Durante 3 meses, e em 3 meses traçaram esse mapa. Esse é o mapa da partilha proposta ali pela Comissão Especial, em 1947. Então, e aí eles dizem, logo no relatório que eles apresentam, né, logo no preâmbulo, eles dizem assim, olha, esse não é um assunto que vai se resolver com muitas informações detalhadas. Puxa. Como não? Não, então a gente põe assim uma informação mais geral, porque detalhada não precisa. E entre os 9 diplomatas resolve. Né? E aí nós 9 grupos, né, 9 países. Então, assim, Suécia, Uruguai, Peru, Índia, né, se juntaram ali para falar, vai ser assim, ok? Só que o problema foi o seguinte, quando os árabes viram... desculpa, Mônica, eu entrei você estava falando e eu entrei, já voltei para a história. Continua. Quando os árabes viram a disparidade de poder, né, porque no poder dos americanos, dos britânicos que estavam ali conduzindo as negociações, eles perceberam então que os judeus estavam com muita vantagem, que já estava definido que ia se criar um Estado de Israel. E os árabes disseram, não, a gente não aceita, a gente não aceita dividir, não faz sentido, por que nós vamos ter que pagar por uma situação que eles realmente sofreram, né? Os judeus realmente sofreram, mas por que nós vamos ter que nos deslocar, sair de onde a gente está, sair das nossas terras para criar um novo Estado, né? Para criar o Estado de Israel, sendo que é um povo que não tem uma língua própria, não tem uma cultura, uma culinária, é uma religião, e vocês estão criando aqui uma coisa que, né? E aí os árabes simplesmente boicotaram. Né? Porque por causa dessa disparidade de poder, eles falaram, poxa, todas as grandes potências de um lado, nós, países árabes, o que nós vamos fazer? Vamos boicotar, porque como é que a gente vai assinar um acordo? Esse acordo ele nunca vai ser realmente efetivado, porque ele não né? foi convencionado por todo mundo. Isso, então vamos participar de uma negociação em que a gente sabe que vai perder? Ou vamos boicotar essa negociação e a gente não assina nada e pelo menos, né, fica o boicote? Porque um dos grandes argumentos hoje é esse, mas eles não quiseram, na hora que eles tiveram a chance, não quiseram garantir um Estado para si. Né? Então, esse mapa é um mapa que nunca se realizou, né? Porque outra coisa que aparece, esse é outro, né, é a ideia de criar, então, uma área internacional para Jerusalém. Então, olha só, nós vamos fazer essa coisa descontínua, ali do lado esquerdo a gente vê, né, a parte que seria em verde para os árabes, né, e a parte em roxo, então, para os judeus. Uma coisa descontínua, uns pedaços. Como é que podia dar certo uma coisa dessa? E, além de tudo, Jerusalém separado do resto. Então, assim, não é nem uma questão de quem tem razão, quem não tem, é uma questão de como é que vão criar
pessoas nasceu para ali dar da confusão, região, né? Nasceu para dar confusão. Essa é a ideia. Esse é o caos. E aí, necessário. até voltando o que a Mônica começou, confusão que nunca terminou, Não, nunca até teve um hoje. período de pacificação lá, né? Mas houve várias guerras, né, os árabes contra os judeus, envolvendo outros países também, obviamente que os árabes não aceitaram. Mas assim, nesse processo todo da formação do Estado de Israel, não se reconheceu o Estado palestino. Não existe Estado palestino aceito pelas organizações, pelos grandes países, né? E aos poucos, não sei se tem um mapa mais atual, Israel vai tomando territórios da Palestina até hoje. Os judeus, no caso, eles vão comprando, vão tomando. Então eles cercaram a faixa de Gaza, que é o lado que fica mais próximo ao Mediterrâneo, e a Cisjordânia, que fica mais próximo ao Rio Jordão, e eles fizeram um muro na Cisjordânia, né? Então eles controlam totalmente os palestinos de entrada e saída, de entrada de alimento, de entrada de remédio, inclusive o muro de Cisjordânia são os soldados que decidem, por exemplo, se você vai no hospital, se não vai, quem vai trabalhar de um lado para o outro. Então é terrível. Esse mostra bem. Essa Então, é a área de Israel hoje, e em verde a área reservada aos palestinos, é isso? Isso. E os palestinos divididos em duas partes, mais ou menos a distância, acho que dá uns 30 quilômetros, porque é pequeno o estado. O Estado de Israel era tudo palestino antes, desde o Império Romano, já era palestino. Os romanos batizaram de Palestina essa região, e depois no século 13 e 14 foi dominado pelo Império Turco Otomano. Ficou até o fim da Primeira Guerra Mundial, quando a Turquia, que estava aliada à Alemanha, perdeu a guerra, daí a Inglaterra tomou posse do lugar que seria a Palestina. Aí a Inglaterra, dos grandes, ajudou a formar o Estado de Israel, porque ela era tipo dona da região da Palestina, né? Então, digamos, foi um acordo internacional, isso. Mas aí tem um fator que facilitou essa construção do Estado de Israel, justamente por causa do Holocausto dos judeus. Internacionalmente, esse conflito acabou facilitando, porque as pessoas, digamos, se horrorizaram com o que aconteceu no período nazista, né? E então isso facilitou com que eles aceitassem com mais facilidade essa criação do Estado de Israel. Porque se não tivesse acontecido o Holocausto, talvez as coisas seriam um pouco mais complicadas. Mas é um movimento que já existia, só que, porque assim, até esse período da Segunda Guerra Mundial existia uma questão bastante racista contra os judeus, né? Na Europa principalmente, na Europa Central, Europa Ocidental. E então, assim, digamos que agora os judeus, eles têm capacidade de se autogerir, eles são maiores agora, depois de todo o sofrimento, o Holocausto. Agora eles conseguem ter um território deles do nosso jeito, né? No caso, igual você falou, oriental, mas ocidentalizado, né? Com todas as tecnologias que eles recebem das grandes potências. E os palestinos, então, seriam como gente inferior, digamos assim. Seriam vistos, eles são agricultores, eles são os mais pobres, Israel é rico, então pode... Na verdade, a gente está falando de um povo ocupante de uma terra de terceiros. Isso. Então, são inúmeros casos na história aí da humanidade, mas não se é muito diferente dos portugueses entrando aqui uma colonização. e tirando os índios, que eram sub-raça. É uma nova colonização modernizada, televisionada, rede social. O que está fazendo o público ficar mais assustado é que as redes sociais estão ajudando a denunciar o que está acontecendo, porque em outras épocas isso ficava mais oculto, né? Sim. Agora, digamos assim, existem jornalistas palestinos, existem fotografias, filmagens que estão mostrando um pouco mais. Aí está tendo uma dificuldade de Israel ser tão assim beneficiado com essa guerra, com essa situação. Né? Eu acho que o momento atual que a gente está vivendo agora, dezembro, vamos pensar agora dezembro, né? Eu acho que existe uma consciência um pouquinho maior do poder bélico de Israel e o quanto que, né, os árabes palestinos estão sendo prejudicados. A destruição de hospitais, muitas crianças, mulheres, né, como reféns. Então, essa disseminação, né, de informação que a internet traz hoje faz com que a opinião pública também
possa se transformar, né? Porque no início do conflito a gente via, né, quando iniciou o conflito, quando houve aquele ataque, né, do Hamas, enfim, que naquela festa que, né, sequestraram jovens, enfim, de início, né, a mídia, as pessoas então, a mídia se colocou como Israel estava parada, tranquila e foi agressivamente agredida lá, e, enfim. Mas hoje a gente percebe que não, né, que esse discurso está se transformando um pouquinho. E logo de início, né, eu estava dando uma olhada nos números, né, naquele ataque lá houve, parece que 1.400 judeus mortos, alguma coisa assim, e logo em uma semana 14 mil palestinos mortos, né? Então, assim, o número de mortes é muito desproporcional, inclusive ao longo da história, desde que o Estado de Israel foi criado, né? Se você pega o que a gente tem de registros, né, de mortes nesse conflito, o número de palestinos árabes é muito maior. É desproporcional, uma desproporcionalidade de forças aí, né? A força é desproporcional, porque Israel tem toda a tecnologia atual, né? O grupo Hamas é um grupo mais recente, dele agora, digamos assim, ele domina somente a faixa de Gaza, mas e ao outro lado, que é a Cisjordânia, eles sofrem também digamos assim, a guerra a dominação é desumana, a desumanização dos palestinos, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Não é uma luta de iguais, de jeito nenhum. Né? A gente tem que... Desculpa cortar, Mônica, mas é super complicado isso, né? Porque a gente discutindo isso aqui, a opinião pública, às vezes, né, o senso comum, às vezes entende que a gente está aqui fazendo uma defesa do Hamas. E não é isso, né? Não é isso. É o grupo que tomou o poder na faixa de Gaza, né? É um grupo militar. Eleito, inclusive, né? Foi. Só que eles são tão radicais quanto o Estado de Israel, que tem muito mais poder. Mas, Mônica, o Hamas é um grupo violento, né? Um grupo militarizado. Foi eleito. Foi. Mas eleito do jeito deles, né? Isso. Foi eleito porque o povo, imagina só, né? Você também numa situação em que você o povo decide que, olha, queremos fazer alguma coisa contra o Estado de Israel. A gente vê essas imagens hoje, atuais, aí, daquelas crianças com aquele país completamente destroçado, perderam família, perderam tudo. O que se espera dessa criança quando for adulto? Exatamente. Que ele vote pela paz ou não? Isso tá. não é de hoje, isso é desde 1948. Se começou isso em 1947, 48, o Hamas é resultado de crianças que foram É uma segunda geração, massacrados. terceira geração de famílias aí que foram desalojadas, né? Quando foi criado o Estado. Para onde foram essas pessoas onde foi criado Israel? Elas foram desalojadas. Isso. São 4 milhões de refugiados palestinos, isso no momento ali inicial, né, digamos. Então, imediatamente, em 1948, foram 750 mil. 750 mil pessoas que simplesmente tiveram que sair da sua casa, cruzar a fronteira para um lugar que eles não sabiam qual era. O que você espera desse pessoal qualquer negociação, que propugne pela paz, que nem Gandhi, né? Pois né? E não tem paz possível. Essa que é a questão num primeiro momento. Porque é isso. Então, existem, por exemplo, árabes israelenses, né? Ou seja, pessoas que não são judias e que moram em Israel, que são cidadãos de Israel, mas são cidadãos de segunda classe. Segunda classe. Eles têm menos direitos de propriedade principalmente, eles não podem ter, eles têm documento diferente. Então, assim, não é uma solução, né? Não tem uma solução para integrar. E claro que essa solução de 2 estados também não vai acontecer, porque Israel nunca vai permitir que nenhum grupo político que domine a região possa ter exército, por exemplo. E é por isso que eles são vistos também como terroristas. Primeiro, como a Thaís estava falando, né, uma construção do diferente como inimigo, né, uma construção de, poxa, se a cultura é diferente, a gente tem que desconfiar. E, além de tudo, essa coisa do perigo, né, do terrorista árabe. Então, ver uma pessoa com, né, é muçulmano, é terrorista. Né, como se a gente pudesse associar tamanha, né, poxa, as religiões, a ideia é essa. Né? Essa é outra coisa também desse momento, né, é uma guerra religiosa. Não é. Não é. A questão, acho que nenhuma guerra né? Mas a questão ali que entra a religião que precisa ser mencionada é pelo fato de Israel se dizer, né, ser
exigir ser um Estado judeu, são só pessoas que praticam essa religião, e assim, você não pode se converter, porque sua mãe tinha que ser judia, né? E também não é qualquer pessoa, porque muitos etíopes se converteram ao judaísmo e foram para Israel, mas, né, e os etíopes acho que a gente não quer Não que conta. seja judeu, não conta. Né? Digamos, europeus, né? Europeus que fugiram do Holocausto, europeus que voltaram, saíram dos Estados Unidos, foram se concentrar em Israel. E são pessoas, bastante judeus ricos compraram território na Palestina, né? Só que essa compra não foi paga para os palestinos, eles perderam o que eles tinham. Só que foi uma ocupação muito, foi sendo assim, ocupação violenta e pela perspectiva que aparece desde aquela época que começou a formação do Estado de Israel, parece que Israel vai tomando quase tudo aos poucos, ao longo do tempo, parece que vai São ficar só sucessivas pequenos conflitos. Eles têm lá o que se chama os assentamentos judaicos, né? Que são levantados muito rapidamente em territórios onde não há população árabe residente. São pequenas invasões. Eles vão ocupando, né? Tem até alguns acordos internacionais que já identificam esses assentamentos como ilegais, né? Isso, mas eles vão ocupando assim mesmo, né? Mesmo sendo ilegal, mesmo não sendo reconhecido internacionalmente, na Cisjordânia também está acontecendo. A gente foca muito na faixa de Gaza por causa do Hamas. Mas na Cisjordânia, que é governada por Israel, também está acontecendo isso. Aquele mapinha mostra isso, né? Aqueles triângulozinhos dentro da Cisjordânia são os assentamentos que vão sendo colocados, e existem mesmo muitas resoluções que vão impedir, por exemplo, o comércio com esses países, ou seja, com esses países não, com essa região. Você não pode exportar, você não pode comprar coisas, esse mapa, né? Ele mostra bem, então cada quadradinho daquele, cada triângulozinho daquele dentro da Cisjordânia, né, isso desse lado, ele mostra um assentamento. Então o que eles vão fazendo? Eles vão construindo em volta as cercas, os muros, né, para proteger os assentamentos. E quem está do lado de fora é que vai ter essa dificuldade de passar pelos postos de controle e tudo mais. E quem está dentro, como existe mesmo, né, muito mais tecnologia, muito mais recursos, muito mais possibilidades, então as fontes de água, né, a parte fértil da terra, tudo isso vai sendo aproveitado muito melhor pelos israelenses, né, ou seja, pelos assentamentos, né, pelos colonos nessa região, e as pessoas, né, os palestinos vão sendo deixados de lado em extrema pobreza, em falta de água, né? Não tem água, não tem, né, não tem... É a melhor forma de expulsar o povo daquela terra, e né? do lado de cá, a turma produzindo laranja, né, que é uma coisa que exige muita irrigação, água. muita água. Poxa, você vai produzir mesmo laranja no deserto, sério? Thaís, um assunto que merece um outro programa, mas queria pincelar uma dúvida. Da onde vem esse preconceito com o povo judeu? Né, que vocês já falaram aqui, que já vem da Europa, né, os judeus sendo expulsos de Portugal, depois da Espanha, depois veio o Holocausto. O que justifica, acho que nada justifica, mas enfim, o que explica esse preconceito com o judeu? Nossa, eu vou pedir ajuda para as minhas amigas aqui, para a historiadora. Mas ele é muito antigo, né, Mônica? Desde que teve a diáspora judaica no século I, né? Isso, O Império Romano, digamos antigo. que expulsou os judeus da região e transformou a região em Palestina. O judeu era um dos povos que habitava a região, né? Não eram todos os povos, tinha os cananeus, tinha os... Né? Aí eles foram se disseminando principalmente pela Europa, pela antiguidade da época, a Ásia e o norte da África. Só que eles, digamos assim, daí o Império Romano se cristianizou e os judeus continuaram com as suas atividades. Então eles eram diferentes, cultura diferente, eles tinham... Até pelo aspecto religioso. Mas, por exemplo, eles eram os primeiros banqueiros, eles eram as pessoas que... que é a chave, né? Eles tinham dinheiro. Só que eles então, sempre eles faziam essa parte de negócio, era sempre os judeus, na Europa, né? Aí esse preconceito se misturou com a religião durante a Idade Média, por exemplo, porque houve muitas perseguições contra os judeus, eles eram muitas vezes obrigados a serem tais cristãos novos, né? Eles eram obrigados a se cristianizar. Inclusive, a conversão, né? Esses dias eu estava pesquisando a origem de alguns sobrenomes que nós aqui, o meu, por exemplo, né? E remonta, né, aos cristãos novos, né? Os judeus que foram expulsos. O meu Arruda também.
Bisavó, então. Isso. Pelo sobrenome aí é meio fácil de identificar aí, né? O meu também. Os 2 sobrenomes que eu tenho, Souto e Vieira, vem da Espanha e Portugal. E eu não conheço, né, assim, meu avô até não tem nenhum antepassado que ele se lembre que tenha vindo da Europa, ou seja, né, provavelmente a gente vê lá aquelas primeiras levas de portugueses que eram judeus expulsos da Europa, né? Isso, aí vinham convertidos. Cristianizados, né? Tem essa visão justamente, né, de que a questão do empréstimo, né, de dinheiro. Então, bom, os cristãos não podem emprestar dinheiro a juros, os muçulmanos também não podem, então os judeus estão condenados mesmo, porque eles não acreditam em Jesus, então nós precisamos de financiamento. Nós quem? Os reis, o Papa, o próprio Papa, né, precisava de financiamento. Então, vai emprestando dos judeus, e aí a hora que não consegue mais pagar, expulsa, né? Expulsa daqui, olha, vocês não são mais aceitos aqui, a gente tal, e não precisa mais pagar a conta, olha que coisa prática, né? Então, desculpa, a ironia. Contém ironia. Contém ironia, eu às vezes não me contém, perdão. Mas justamente, né, essa é parte da ideia, quer dizer, a hora que vão juntando, né, vão criando essa rede, começou, né, a ficar uma relação mesmo, indigesta, vamos romper. Vamos romper, e aí eles têm que ir para outros lugares e reconstroem, né, toda a questão financeira, toda a rede financeira, né, porque conseguem identificar também os membros do grupo e se unir, e são muito fortes, né, nessa união também. Mas aí acho que tem também a particularidade histórica do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, aí, né? Porque do Holocausto. Daí você tem o elemento, né, do nazismo, do antissemitismo, a questão do ultranacionalismo na Alemanha, né? E aí o judeu, justamente por ser um povo que não tinha um território, né, acaba sendo um território, a questão do nacionalismo, né? Eles não eram qualquer nação. Mas o antissemitismo, ele já era bem forte quando o Hitler surgiu, né? Ele já existia na Europa fazia muito tempo, né? Só que daí, como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, depois a Segunda, de novo, a Alemanha, digamos, estava humilhada, então esse sentimento de ódio, alguém é culpado. Alguém, né? Como já existia o racismo, o antissemitismo, vamos pegar esse como bode expiatório. Sempre as culturas encaram alguém. Sempre alguém é culpado de alguma coisa. Aí foram os judeus. Mas o Hitler, quando ele criou o nazismo, as ideias dele, do livro que ele escreveu, ele juntou tudo que já existia. Não era ideia dele. Era ideia, digamos assim, dos mais radicais. Ele simplesmente catalisou tudo que já tinha. E, digamos assim, esse discurso fascista, porque o fascismo é um discurso que pega muito fácil, do ódio, né? O ódio ao outro, o ódio ao estrangeiro, o ódio... Pega fácil isso? Pega. O ódio é uma paixão que é muito fácil de pegar e difícil de extirpar depois. É a paixão, né? A pessoa não usa a razão mais. Aí isso é muito usado por alguns políticos. Isso é usado atualmente também. O sionismo também é um tipo de fascismo cada lugar ele se expande de um jeito. Mas, digamos assim, o ódio ao outro, ele é muito fácil de ser cultivado, ele pode usar um fundo fanático, ou de religião, ou político, ideológico, então as pessoas pegam com facilidade e não sabem por quê, porque, digamos assim, é uma paixão. Você não pensa, você segue, você faz, você odeia, você mata, você persegue, você destrói o outro, né? Isso muitas vezes aí a pessoa usa... digamos assim, o discurso religioso para facilitar chegar na pessoa, né? Mas o ódio é Mas tá faltando um psicólogo, então, aqui na mesa aqui. Isso, o ser humano é muito frágil, ele pega fácil aquilo que não deveria. Com tantos direitos humanos que nós temos, legislações, a ONU que deveria, ela surgiu justamente para não ter mais guerra, né? Aí fica uma coisa difícil. Viu, mas em tese... A gente poderia dizer que a humanidade deveria aprender com as suas experiências, né, num processo de evolução. Ela refaz. Porque o que os judeus sofreram nesse contexto aí que a Mônica está falando, na Europa, com o Holocausto, foi terrível. Terrível, 5, 6 milhões. 6 milhões, ciganos. Ciganos, homossexuais, comunistas, tudo. A gente não está vendo agora, nesse conflito com a Palestina, exatamente uma outra forma de extermínio da qual eles foram vítimas? Porque o que está acontecendo lá
eu quero fazer essa pergunta para vocês. Não é um extermínio, não? É um extermínio. Né? Porque não é uma guerra comum, um querendo... matando criança, destruindo hospitais, destruindo É infraestrutura. É a estratégia do extermínio mesmo. Mas é a colonização, né? A colonização ela se dá a partir de várias frentes, no caso, o extermínio e outra. Tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia tem gás natural e petróleo, tem riquezas que interessam para alguém, né? Então a guerra, a colonização, ela sempre tem o objetivo de enriquecer alguém. Eu quero tomar esse território porque lá tem coisas que eu quero, as pessoas que estão em cima estão atrapalhando, digamos assim. Isso aconteceu em todas as colonizações e o ser humano não melhorou nem um pouquinho com toda essa tecnologia, essa evolução, não. Continua a mesma coisa. Né? Porque se a gente for ver o que foi feito com os indígenas no Brasil, o que foi feito com maias, astecas, incas, né, aqui na América do Sul. De vez em quando um índio vai lá e cria algum problema, a polícia vai lá e acaba com a tribo toda. É que assim, pra gente causa todo esse estranhamento porque é definição de dois povos ali, vamos dizer assim, né, judeus e palestinos, recente, né, não existe ali uma definição clara de território por conta desses conflitos desde 1948, diferente de outros estados mais antigos, né, como o Brasil, enfim, outros países europeus. Então, mas tudo isso aconteceu nos outros territórios também, né, e aqui, né, se impôs uma língua, né, se impôs uma religião, se impôs uma cultura, povos foram dizimados, mortos, né. Sim. Mas é isso que a gente está falando. Infelizmente, parece que a humanidade ainda não aprendeu muita coisa. É que nesse momento é tudo televisionado, é tudo filmado. A gente tem milhares de pessoas, né, de vários ângulos diferentes, reconstruindo as imagens, vendo tudo que acontece. Eu estava vendo outro dia uma coisa muito interessante, um israelense chamado Eyal Weizman. É um cara que ele faz reconstruções, ele tem um negócio que ele chama de arquitetura forense. Ele é arquiteto e ele junta artistas digitais, cineastas, todo tipo de profissionais, então profissional forense mesmo, das pesquisas, né, peritos judiciais e tudo, para reconstruir as histórias que estão acontecendo nesse momento ali, principalmente em Gaza, mas também na Cisjordânia, né, porque Israel mente em muitos casos, né? Fala, não, isso não está acontecendo assim, não, eu não matei o jornalista, né? Não, as nossas forças. E aí eles vão reconstruindo com as milhares de imagens que eles recebem da população em geral, vão pegando, né, imagem de celular, a forma como cada um filma, e aí eles vão reconstruindo as sombras para ver os horários, aí eles fazem maquete da cidade toda, então tem muita tecnologia. Reconstroem, usando toda a tecnologia, né, e o olhar de cada profissional ali em cima, para mostrar, para narrar os fatos, né, realmente o que está acontecendo ali, porque é isso, né, que falam da guerra, né, que a primeira vítima da guerra é a verdade, né, no final das contas, porque a gente não tem, né, não tem como saber, mas quando você tem tantos instrumentos, tanta tecnologia, a gente consegue também olhar, diminuir um né, pouco o número de mentira, né? Olhar para o lugar mesmo, olhar para os fatos e ver o que está acontecendo de vários ângulos, porque a gente nunca vai saber a verdade completa das coisas, mas você tem um ângulo ou muitos ângulos para olhar, isso faz toda a diferença, né? Muito bom. Meninas, eu vou chamar um break, mas vou deixar antecipar para o próximo bloco uma questão um pouco mais otimista aí. Qual que é o papel da ONU nesse contexto? E se tem luz no final do túnel? Então, vou chamar o break, é bem rapidinho, a gente volta já já. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição.
Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, Fofi! Estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um prato saboroso e papo interessante, Fofi. Não perca! Estaremos juntas, eu, você e eu. Um beijinho, Fofi! Nós, da Suzano, construímos nossa história com pessoas que inspiram e transformam. São elas que traduzem nosso propósito, nossa essência, criando soluções renováveis que contribuem para um planeta mais sustentável, impactando a vida das pessoas. E assim, juntos e juntas, plantamos um futuro melhor. Nós plantamos o futuro. Sinergia Soluções, a contabilidade que gera resultados. Há 7 anos em Itapetininga, agregando valor para os empresários com tecnologia, seriedade e com uma equipe competente, jovem e atualizada. Está pensando em abrir um CNPJ? O seu lugar é aqui. Vem pra Sinergia, Rua Coronel Pedro Dias Batista, 1444, Centro, Itapetininga. Muito bom. A conversa não para aqui no break, que o break estava ótimo. Né, professora? A gente estava falando sobre o papel da ONU. E eu também vou pedir, talvez Mônica comece aí com uma visão mais historiadora, repetir por que ela nasceu e se ainda existe necessidade de um órgão como a ONU. Bom, o contexto do surgimento da ONU foi após Sua resposta pode valer um conflito mundial, tá? Pense bem. A ONU surgiu como resposta à Segunda Guerra Mundial, porque entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda foi criada a Liga das Nações para evitar a Segunda Guerra. Não deu certo, né? Porque as grandes potências europeias não estavam na Liga das Nações, não estavam interessados, eles estavam, por exemplo, os Estados Unidos estavam interessados no domínio da América, então eles não tinham interesse mesmo em fazer um órgão de paz mundial, né? Aí a Segunda Guerra Mundial surgiu, péssimo, pior ainda que a Primeira. Sempre é pior, a guerra sempre é um crime, né? A guerra nunca resolve, ela atrapalha a vida. Mas houve esse massacre do povo judeu, né, que existia na Europa, incluindo homossexuais, ciganos e outras minorias, negros, que eles não aceitavam. Aí depois surgiu a ONU como uma tentativa de, digamos assim, restaurar a paz no mundo, né? Então eles assinaram, por exemplo, surgiu a Declaração dos Direitos Humanos em 1948, que é super importante. Vários países do mundo assinaram, que são signatários dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a partir daí as constituições de vários países elas foram digamos assim, as constituições dos países mais democráticos, né, no caso, foram tentando seguir alguns preceitos, né? Isso. Inclusive a nossa. A brasileira também, isso. Essa de 88. Né? A de 88. Explique bem, a de 88. Quando tem ditadura, suspende os direitos humanos, daí a coisa é outra. Mas numa tentativa de, digamos assim, de garantir o mínimo, um mundo minimamente decente para a humanidade. Viu, os benefícios da ONU são indiscutíveis ao longo da história, né? Até por órgãos como a Organização Mundial da Saúde, a Unesco, né, o Unicef. Assim, em hipótese alguma eu questionaria o papel da ONU ao longo do tempo. O que eu vejo é assim, a realidade hoje, geopolítica do mundo, a ONU não tem um papel predominante na política mundial. Então, a ONU tem os países membros, né? Tem alguns que têm o poder de veto, né? Os Estados Unidos, os grandes, acho que são 6 grandes, poder de veto. Se um deles vetar
qualquer resolução não pode ser cumprida. Não é a maioria, né? Mas mesmo assim, a população, eu acho que melhorou bastante. Se não fosse a ONU, seria muito pior, né? Se não fossem todas essas entidades, essas organizações internacionais, essas pessoas que defendem os direitos, ia ser muito pior. Então, ela, pelo menos, ela evita males piores, digamos assim. Perfeito. Precisaria de umas 50 ONUs. Seria mais, né? Eu acho que assim, a ONU ela tem os funcionários, né, tem o seu mandato ali, o que ela é designada para fazer, então tem as pessoas realmente empenhadas, envolvidas em trabalhar pelo objetivo que foram criadas, né? Então, por exemplo, dentro da ONU tem a Agência para os Refugiados, né, o Acnur, então, e são pessoas mesmo que dedicam a vida a essa causa dos refugiados, ou quem está ali do meio ambiente, ou a FAO, né, que é da Agência para Agricultura e Alimentação, então são pessoas realmente dedicadas, são grandes profissionais, mas a parte, né, então a ONU criada para governança internacional, ou seja, vamos colocar os países, né, integrados aqui para discutir os grandes temas, então tem a Assembleia Geral, cada país tem um voto, né, são 193 países, todo mundo se pronuncia, todo mundo pelo menos é ouvido. Mas, na hora de decidir, porque a Assembleia Geral, ela recomenda, ela encoraja, ela solicita, né? E quem é que decide as coisas? O Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem 15 membros, né? Dos 193, bom, aqui são 15, né? E desses 15, só 5 têm poder de veto, ou seja, se eles disserem que não... então, o Conselho de Segurança define se vai ter sanção econômica contra algum país, se vai entrar uma força de paz em determinado país também. Então, esses 5 é que vão dizer, bom, então 5, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, né? Eles é que dizem, sim, vamos, né, tudo bem, eu não me oponho ou eu me oponho. Então, com relação a Israel, a questão é essa, né, que os Estados Unidos sempre vão defender Israel de todas as formas, então nenhuma resolução no Conselho de Segurança nunca vai passar contrária de alguma forma a Israel. Sim. Apesar de na Assembleia Geral todas as resoluções, toda a base do direito internacional, né, é contra a forma de ocupação de Israel com relação aos palestinos, porque né? Inclusive a ajuda internacional que é enviada, então os países mandam dinheiro, né, para os palestinos, para os territórios palestinos, quem administra é Israel. Então, seria o inimigo, né? Você dá, o seu inimigo vai ficar aqui com dinheirinho para você, tá bom? Então, é um negócio complicado. Hoje o mundo não está muito mais conectado em blocos comerciais, em pequenos blocos comerciais ou não? Tipo Mercosul, União Europeia... É verdade que os blocos, eles colocam, né, eles colocam os países mais em diálogo, mas eles estão preocupados com uma coisa muito pontual, que é o comércio, né? Então vamos criar ali um livre comércio, vamos fazer com que as mercadorias, baixar a tarifa, né? Então conecta assim os países, né, os vizinhos principalmente nos blocos, né, mas não tanto. Já os BRICS não, né? Já os BRICS eles não são bloco, né? É uma aliança política ali que a ideia é virar a balança de poder mundial, né? Então em vez de ser Estados Unidos e os seus aliados europeus e Japão, vamos fazer, né, por que não uma nova disputa de força mesmo. Isso, força China e Rússia, que estão extremamente unidas, e aí o Brasil entra nessa, então eleva, né, a força do Brasil no mundo nesse sentido, Brasil, África do Sul e Índia. Então, realmente, os BRICS, eles transformam, né, esse panorama do poder mundial e dão muito mais força, né, para esse lado, principalmente China e Rússia, mas o Brasil acaba se fortalecendo nesse sentido. É um caminho também que o Brasil parece estar optando por seguir, né? Porque o Brasil fica com muito mais voz, né? Se ele fica do lado, digamos, dos Estados Unidos, do G7, ele fica ali como um aliado menor, né, com menos assistindo. E nos BRICS ele é um membro fundador, né, que não é um membro porque não é uma organização, né, é uma aliança simplesmente, mas é parte dessa aliança e é muito forte nesse sentido, né, então eu acho que isso dá um peso para o Brasil extraordinário. Muito maior. Thaís, sobrou para você a resposta fácil. Ai, meu Deus. Tem solução esse conflito? Eu não sei, até a gente estava conversando aqui no intervalo, né? A gente está vendo, assim, o que a gente está vendo não é muito animador, né? Com relação a esse poder bélico de Israel, né? A disseminação do povo árabe naquele território. Mas, como eu havia falado, eu acredito, né, que a opinião pública
também, né, se posicionando de forma contrária a esse conflito, o crescente número de judeus que também são contra o conflito, até porque tem pessoas, né, tem judeus que foram sequestrados, famílias, né, judias que estão vivendo em regiões de conflito que também se colocam em risco. Há risco para ambos os lados, né? A força é desmedida, mas o risco é para os dois lados, né? Então, eu acho que o caminho é esse, mas a impressão que dá, em vista do poder que Israel tem, é que um acordo de paz teria que partir deles, por conta do poder que eles têm, né? E o quanto a gente vê, né, pegando esse contexto, né, que a Paula trouxe, das forças econômicas, dos países que decidem tudo, o que é o povo árabe palestino, né? O que é? Que voz eles têm no meio disso tudo? Né? Não tem voz, infelizmente. Né? E tudo isso que a gente discutiu aqui ao longo do programa, né? Essa narrativa de que terroristas são os árabes, né? E aí a Paula mostrou o que aconteceu com o território deles, né? Nos mapas, 2 faixinhas de terra que não tem ligação pela terra, cortes de energia, falta de acesso à água potável. Isso não é uma violência, isso não é um terrorismo que eles vivem há décadas. Né? Lógico que é. Então, e uma pressão internacional ajudaria ou não? Porque essa pressão, como a Paula já falou, a ONU já, em sua grande maioria, já recomendou algum tipo de limitação para a guerra. Mas os Estados Unidos vetam e ponto final. Você está dando a entender que quem pode acabar com o conflito é internamente? Tipo, caiu o governo de Israel? Não, eu acredito que eu falo Israel no sentido, talvez com essa pressão internacional, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje não dá muita esperança de que esse conflito vai terminar tão cedo. Até porque não tem tanta pressão internacional, como não parece. Tem. A impressão que dá é essa. A pressão é de que se fique do lado de Israel, né? Estava vendo diretoras de universidades importantes americanas tendo que renunciar aos seus cargos porque de alguma forma se posicionam em proteção dos palestinos, né? Não é nem anti-Israel, mas é uma coisa proteção dos palestinos e isso já justifica serem banidas, né? Então, principalmente na imprensa americana, isso é muito forte também. Não pode falar, não. Tem que falar que um lado está certo e o outro está errado, né? Um lado está certo em tentar exterminar o outro. Então, é isso que é mais complicado. A esperança que eu tenho, que eu estava comentando também, é essa visão, né, de alguns israelenses que acreditam fortemente que a democracia só pode existir forte em Israel se integrar os palestinos. É a única luz que eu vejo aí nesse túnel. Mas deixa eu fazer um porém, também precisa ser de forma recíproca, né? Porque a gente tem lá o Hamas, como a gente falou, altamente militarizado, também está preparado para um ambiente democrático ou não? É que também eu vejo assim, o conceito de democracia que a gente tem também é muito ocidental, né? A gente corre o risco de ver o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, né? Quando os Estados Unidos na guerra mais recente com o Iraque, estamos fazendo isso para levar a democracia americana para aquele país. E aí cai naquilo que eu falei, né? Essa visão etnocêntrica e preconceituosa que a gente tem sobre o Oriente, como se eles não soubessem dar conta deles mesmos. Né, como eles não soubessem tomar decisões sobre eles mesmos, né? E aí chega lá o grande salvador ou americano ou britânico lá para trazer uma solução, né? Por isso é muito complexo, né? Acho que acaba entrando num racismo contra os povos árabes também, internacional, né? Digamos assim, é um discurso, é uma narrativa que os grandes colocam e o povo vai repetindo e nisso entra esse preconceito contra os árabes, contra os outros povos orientais em geral. Um velho conflito Oriente-Ocidente, né? Mas se é do Ocidente é bom, se é do Oriente é ruim. Mas né? a gente não pode, né, também deixar de defender a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, assim, Hamas ou o que for, né, ali tomar o poder, né, vamos supor que o Estado palestino alcance, né, a sua liberdade, tenha ali o seu Estado, né? Eu acho que também a gente não pode deixar de defender, talvez, uma democracia de coexistência, né? Uma democracia adaptada, vamos dizer assim, culturalmente para aquela realidade que consiga, né, estabelecer um diálogo entre essas duas culturas tão diferentes.
É que desarmar os ódios deve demorar muitas gerações, né? Porque isso é construído, inclusive, na própria ideia de identidade nacional Exato. desses grupos, né? Então, estamos cercados de inimigos por todos os lados, são pessoas más, né? É um pouco, né? A fronteira vai criar essa ideia de nós e eles têm que ser destruídos, né? Então, o problema de como que você vai desfazer porque não há isso? coexistência, né? Há negação do outro povo. Há ódio, então, é assim, uma construção de ódio terrível. Criança com 10 anos de idade está apta a virar uma criança bomba. Se for para ir lá explodir, matar 2 inimigos, para ela já está valendo. Mas do outro lado também, se alistar no exército, né, o quanto antes. Isso. E a gente tem dentro de Israel grupos também que são totalmente contra um acordo de paz. Né? Até a gente estava mencionando aqui, na década de 90, o Yasser Arafat tentou um acordo de paz e um ministro israelense foi morto por um extremista judeu, porque era contra qualquer diálogo, né, de paz, de coexistência. Então, esse discurso de ódio, ele corrobora com as grandes potências, ele corrobora com a manutenção de Israel como o Estado ocidentalizado no Oriente Médio, que lá tem é muito importante para as grandes nações ter um aliado como Israel, né? É oriental, mas é ocidental, justamente na região da Península Arábica, que tem petróleo, tem gás natural, tem muita riqueza mineral que interessa muito. Então, eles precisam, é estratégico a formação de Israel, é estratégia dos países ocidentais. Né? Geopolítica aí, né? Eles precisam ter uma nação aliada lá no meio dos povos árabes, porque eles querem toda a riqueza, eles precisam daquela riqueza. Né? Eles já estão negociando em Gaza, né, com Inglaterra, com França. Israel já está vendendo, né, concessões ali para exploração. Considerando a ocupação já. Considerando que já né? E imobiliárias israelenses também já vendendo loteamento, condomínios dentro de Gaza. E o povo de lá, o povo que já saiu da Palestina não cabe mais em Gaza e na Cisjordânia. É muita gente que foi expulsa. Não, e na verdade estão exprimidos, porque o Egito também não quer receber essa população lá. Todo mundo, né? É muita gente expulsa do seu lugar de vivência de séculos, né? Aí por uma nação que é estratégica para as grandes potências. Então eles, pensando em poder econômico e político, as grandes potências precisam de Israel lá e elas vão fazer de tudo para manter. Aí agora, só que a mídia internacional, as pessoas começam a perceber a situação. Eu acho muito importante ter um programa como esse, para as pessoas começarem a pensar de outro jeito, né? Não é só essa narrativa do poderoso que é válida, tem que ver o que está acontecendo mesmo, né? Sim. A gente tem que perceber os outros lados, né? Vários lados, porque senão vai prevalecer sempre o discurso do colonizador e daí depois daqui a 50 anos vamos estar estudando essa colonização. Mas a característica da história é essa, né, professora? Não tem nenhum livro falando assim, como fomos invadidos pelos portugueses. Né? Nenhum índio escreveu isso aí, né? Aliás, chamado de índio já é uma... já é errado. Mas existe, hoje em dia a história modificou. Ela tem depois da ditadura militar abriu-se um pouco mais essa parte de poder estar estudando de outras narrativas, né? A gente tem mesmo. E combater esse discurso do grande, só ele é válido, só esse discurso. Mas existe ainda essa guerra de narrativas muito forte na mídia. Sim, né? super. Existem vários programas, que são digamos, anti-história. Eles são de fazer a narrativa do vencedor, do dominante, pronto. Até hoje, né? Até hoje, super. Dentro do mundo acadêmico, vamos dizer assim, para além disso também, né, da militância, né, dessas questões dos povos indígenas, tudo, mas a gente tem uma corrente que a gente chama de decolonialismo, né, que é justamente para questionar esses signos, esses símbolos do colonialismo que nós introjetamos e temos dificuldades às vezes de perceber, né, o quanto a nossa cultura, o quanto que nós entendemos como a nossa cultura, na verdade, foi um processo de colonização do pensamento, né, da postura, da religião, de coisas que estão introjetadas em nós, né, e a construção histórica da cultura, ela precisa ser colocada sob perspectiva, né? Eu falo que assim, a gente tem um óculos que a gente enxerga o mundo, né? A outra cultura tem um outro óculos, a gente tem que pensar como é enxergar o mundo sob outra perspectiva, né? Fantástico. Gostei. Professora Paula,
Para encerrar, a conversa está boa, vamos marcar outra rodada dessa. Mas eu queria só para finalizar, um olhar sobre a cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para 3 povos, né? Para os cristãos, para os judeus e também para os árabes. Difícil ter conciliação, né? Se bem que os judeus com os cristãos até que convivem, né? Os árabes é que não têm convivência lá. Pois é, e pensar que era uma região que havia convivência. Que né? havia uma convivência pacífica e que isso mudou quando foi criado, né, o Estado de Israel porque não dava para ser realmente uma área internacional. Então Israel, né, considera Jerusalém a sua capital, então essa é uma coisa muito complicada também, porque pelo direito internacional a capital de Israel é Tel Aviv, né, as embaixadas estão ali, menos a dos Estados Unidos, que depois foi o Trump que mudou, né, então... que o Brasil então, assim, também quase mudou. O Brasil tentou, mas viu que não ia dar, porque era, né, nossas relações comerciais com os países árabes são muito importantes para você jogar tudo fora por uma coisa que não te ajudaria em nada, né? Só atrapalharia. Então, acabaram criando ali um escritório comercial e ficou por isso mesmo, né? Ainda bem, né? Porque realmente é uma coisa que você, para ser aliado de Israel, o que, né, é ótimo, o Brasil tem ótimas relações com todos os países, para ser aliado de Israel, você não precisa ter a sua embaixada em Jerusalém, não é uma exigência, né? Então, que exista uma cooperação, mas que não precisa ser, né? Mas pensando na cidade, então, né, com todos esses lugares sagrados, com todo me lembrou essa charge, né, dos Jesus, Maomé, né, sentados olhando, Jesus não vem, mas era isso, olhando, falando, poxa, mas não foi, e um rabino, não foi amor que você ensinou ali? Foi, eu também, poxa, e aí, né, e olhando tudo pegando fogo, e né, porque os lugares sagrados, a ideia é essa, poxa, um lugar de você se encontrar com a sua espiritualidade, com o que é significativo para você, e isso ser motivo, né, isso ser motivo de disputa, é realmente uma crueldade. Era sobre amor que se falava, né? A religião é isso, né? Claro. O amor não precisava entrar nesses horrores, né? De lugares, então, tão significativos para um povo, que vão ser usados, então, como ponto fraco desse povo, e é aí que nós vamos atacar, e é aí que começam os grandes, né, disputas. Os grandes conflitos. E as 3 religiões, né, elas têm tanta coisa em comum, né? São as 3 principais religiões monoteístas do mundo. Né? Tem seus livros sagrados, tem muita coisa em comum. E nenhum dos livros sagrados preconiza exclusividade, que tenha que derrubar o outro, né? Não tem nenhuma... Nenhum conflito escrito aí. Não, a gente conhece a Bíblia mais a fundo por conta, né, da nossa tradição cultural aqui cristã. Na época que eu estudei um pouco sobre isso na universidade, eu até cheguei a ler um pouco do Alcorão, dar uma olhada no Alcorão, e é um livro muito bonito. Muito bonito. Muito bonito, muito próximo do que a gente entende, né, ali na Bíblia também. Mas é que também é uma questão de interpretação, né? A gente sabe que... Tudo, né? Tudo. Ponto de vista, né? É uma questão de perspectiva. Professora Mônica, difícil, vai precisar de uns 3 episódios aqui pra gente começar o assunto, né? Então, mas a proposta, assim, é que as pessoas parem, reflitam e se vejam mais como irmãs. Ainda mais nessa época do ano facilita um pouco isso. Mas que a gente pare com esse... A gente tem que acabar com os nossos preconceitos em relação ao diferente, igual você falou, em relação aos povos árabes, muçulmanos. Aqui, nossa região, nós temos bastante muçulmanos, pelo jeito, né? Temos, no estado de São Paulo, tem mesquitas, tem sinagogas, e que as pessoas aprendam a viver em paz, só que a gente não vê isso. As pessoas, mas, ao mesmo tempo, as pessoas entram nesse discurso do mal, do ódio, que é muito simples, muito simplista, por isso que é mais fácil de alcançar, eu vou destruir tudo. Então, que as pessoas não se deixem levar por esse discurso de ódio, de mal. É isso que está acontecendo. Ele sempre é aproveitado por alguém que ganha com isso, né? E a gente só perde, o povo só perde, as pessoas só perdem. Então, que as pessoas parem, reflitam e estudem. É muito importante estudar, ler, discutir assuntos, prestar atenção nos detalhes, porque as redes sociais, por exemplo, elas são boas, mas elas são muito superficiais. Se a gente ficar só no WhatsApp,
na primeira frase que aparece e tirar daí a conclusão. Não dá, a gente precisa refletir mais. Facebook é pouco para estudar, né? Fora que hoje tem essa questão do algoritmo, né? Que vai direcionar suas buscas para coisas que você acessa. Então você acaba ficando dentro de uma redoma ali de opiniões e você não tem acesso ao diferente. Bolha, né? Vivendo na bolha, né? Então é isso que, reforçando isso que a Mônica falou, tem que pesquisar, ir além, né, do seu muro, né? Eu vou deixar uma sugestão para um tema, para um próximo programa, se vocês três concordarem. Que a Mônica me despertou pelo seguinte: toda guerra alguém ganha, né? Alguém busca ganhar alguma coisa. Com certeza. Será que a gente pode dizer que, na essência, o problema é o capitalismo ou não? Olha, as Isso guerras já existiam antes série, do capitalismo. Não é nem um programa. As guerras já existiam antes do capitalismo. O capitalismo é recente. Assim, como sistema, ele tem 250 anos que ele está bem consolidado. Estruturado, Mas dá para ter mais assuntos para discutir. Muito. Paula, muito obrigado. O programa está sendo gravado, então eu posso desejar bom 2024 para você e para o nosso telespectador. Muito obrigada. Bom 2024 para todos os nossos. FATEC na cabeça? FATEC na cabeça. Firme em 2024? Firme em 2024. FATEC lá com todos os nossos cursos, pessoal animado, cada ano uma novidade. Sim, agora em parceria com a ETEC. Em parceria com a ETEC. Os cursos ótimos aí. Professora Thaís, obrigado pela sua participação. Tomara que tenha 6 meses de férias para a gente poder marcar vários programas. As férias, o tempinho ajudou para poder participar aqui. E fiquei muito feliz aqui de participar com as colegas, as contribuições, gostei muito. É verdade. E para 2024, qual é o seu projeto na área da educação? Eu estou fazendo uma transição, né? Pode contar para nós ou não? Pode. Eu sou professora, né, da rede pública estadual há muitos anos, mas agora estou indo para a rede municipal. Para a rede municipal? Isso. Muito bem, novos desafios. Novos desafios. Seja muito bem sucedida. É que eu sou curiosa, né? Eu quero compreender, né? A gente mete as caras aí para tentar compreender a educação de um ponto de vista mais geral, global. Isso aí, depois compartilhe com a gente aqui as suas impressões na primeira oportunidade. Com certeza. Transmita meu abraço ao Maurício, o melhor apresentador que o Telescópio já teve. Corintiano, mas é gente boa. Pode deixar. Professora Mônica, muito obrigado. E 2024, que salas de aula te esperam? Eu sou professora da ETEC, da Escola Agrícola, junto com a FATEC, também na mesma secretaria. Muitos cursos também. A ETEC, a antiga Escola Agrícola, continua em pé, apesar do temporal que veio lá, atingiu a ETEC. E a gente agradece muito estar aqui, foi muito construtivo para a gente também. Porque senão a gente fica, digamos assim, a gente começa a despertar novas ideias para ver se a gente consegue fazer mais discussões, assim, muito bom. E abre visões e abre espaços também. Esse é o objetivo principal, né? Não é chegar a nenhum consenso, né? Não existe nenhuma possibilidade de verdade absoluta, mas se a gente ajudar ao telespectador a compreender ou se interessar por estudar mais. Guerra não é São Paulo e Corinthians, que eu torço para um ou torço para o outro, né? Então eu acho que guerra a gente não deve torcer para lado nenhum, né? E eu espero que 2024 seja com muito mais paz, muito mais diálogo. Acho que a arma contra a guerra é o diálogo, né, professor? Com certeza. Fui bom aluno aqui hoje ou não? Muito bom. Estou aprovado com estrelinha ou não? Nota 10. É que as professoras são ótimas. Obrigado, de verdade. Obrigada. Maravilha, Fabricião, fechou? Tem mais Telescópio amanhã, a partir do 12:00 em ponto, aqui pela sua TV Itapê. Fiquem com Deus. Até amanhã. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Franciose 40 anos. É o ano de abrir portas para o seu futuro. The Club Residencial. Vem aí um novo jeito de morar em Itapê. Unimed Sul Paulista. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.